Seja bem-vinda, bem-vindo. Mais um encontro de reflexão bíblica com Jung Musung, que se dispõe conosco a refletir sobre algumas passagens bíblicas. Nessa sequência, nós estamos utilizando o evangelho que normalmente é lido aos domingos. Nós estamos aí numa sequência de parábolas clássicas de Jesus, né? Jung, a ideia é oferecer uma chave de leitura para que a gente possa refletir pessoalmente sobre a nossa vida a partir da Bíblia, né? Isso, e também na comunidade e também um pouco na sociedade, né. Da questão pessoal, a perspectiva da comunidade e, com isso, ler a realidade a partir dessa nossa fé. Essas reflexões, você pode receber pelo WhatsApp, colocando no primeiro link aí do YouTube, vai ter um link para você entrar na nossa lista de WhatsApp, ou então se inscreve no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião, e você vai ser notificado toda semana quando nossos encontros acontecerem, né? Bem, para passar a palavra para o Jung, eu vou fazer a leitura do texto que nós vamos refletir, Mateus 21, versículo de 28 a 32, referente ao domingo, dia 1º de outubro. O que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Como é que a gente pode pensar essa passagem, Jung? Olha, esse texto é muito interessante, né, porque, primeiro, assim, a salvação não vem em crer em Jesus. Normalmente, no cristianismo, a gente é salvo porque a gente aceita Jesus como Filho de Deus. Mas, nesse texto, o que Jesus fala é que quem entra no céu não é quem aceita a palavra dele, o nome dele, primeiro, e segundo, uma coisa importante, que é a questão da aparência e o que é verdade e a ação. Essa era uma questão muito importante e é ainda também muito importante no campo da religião, né. Quer dizer para público publicamente para os outros, na comunidade: "Eu faço isso, eu faço aquilo", manter uma aparência e te dá uma aparência de pessoa boa e te dá reconhecimento social. Então, muitas vezes, principalmente agora no mundo da rede social, né, quer dizer, me sinto bem amado porque eu tenho bastante like. Espera aí, isso é real ou é aparência? Eu compro isto porque isso me dá a aparência de ser uma pessoa importante, coisa do tipo. Então, essa discussão da aparência e ação verdadeira, de um lado, e outro, o critério da salvação, o caminho da salvação, essa é uma questão central, no tempo de Jesus e também hoje, né. E aí, todo mundo conhece essa história, né, aqueles que, o filho que disse não, mas se arrepende, então a palavra arrepende aparece 2 vezes, né, porque, quer dizer, ele fez, arrependeu e fez, o outro filho não fez. Não foi lá, quer dizer, o importante para ele era manter essa imagem. E nessa discussão, Jesus tem esse método, né, ele apresenta uma história que não é diretamente ligado com o que ele está falando com os sacerdotes, e diz: "Olha, o que vocês acham que a verdade é? Quem fez o caminho verdadeiro?" Aí o sacerdote: "Isto, é o primeiro, ótimo, faça a mesma coisa." Esse é sempre o critério que Jesus apresenta quando coloca a parábola. Conta uma história, as pessoas dão uma história, resposta correta, porque é óbvio, todo mundo está acompanhando a história, isso é verdade. Logo, vocês viram, não é a doutrina que te ensina o caminho, mas ao ver a verdade que acontece na vida da gente, você também faça a mesma coisa. Aí o que que Jesus diz? A narrativa conta, né? Os sacerdotes não se arrependem. Isto é,
essa história é para vocês, não é a história de uma pessoa com 2 filhos. E por que que eles não se arrependem? Essa é uma coisa importante. Porque não é porque aceita Jesus ou não, ou porque apresenta, vai no templo e oferece sacrifício direito corretamente, ou porque lê a Bíblia corretamente. Não. O critério da salvação para Jesus é aquilo que o João já apontou. Ele, para Jesus, João não é o Salvador, ele é que aponta o caminho. E o caminho não é seguir o rito do templo, nem de Jesus. É o caminho da justiça. Essa é uma coisa interessante. Normalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, é isto. O caminho da salvação está em seguir o caminho de Jesus. E não, o importante não é se você é cristão ou não. O importante é você perceber onde está a justiça e ver se a nossa vida é baseada na aparência e nas regras sociais, ou se arrepende a isso e entra no caminho da justiça. Daí que não importa se as prostitutas e cobradores de impostos, que eram publicamente criticados como pecadores, esses vão para o inferno, já estão encaminhados para o inferno. Jesus disse, não, esses vão ser os primeiros a ser salvos. E na perspectiva dessa palavra, entrar primeiro, segundo a professora de Bíblia que eu aprendi na faculdade, né, a palavra hebraica diz o seguinte, você vai entrar se tiver vaga, isso é, não é infinita, o espaço onde você entra não é infinito. Então primeiro entram os pecadores, se sobrar, vocês que pensam que são bons porque fazem ritos religiosos, se sobrar entra, senão você está ferrado, né? É uma coisa bem interessante a perspectiva de Jesus. Comenta aí, Alan. Então, a gente volta. Eu vou insistir em duas coisas que você tem discutido, que me parecem muito importantes. A primeira é uma pedagogia, né? Jesus conta a história e deixa que as pessoas reflitam sobre ela, ou seja, na verdade, o discernimento sobre o certo e errado vem da vida e não de uma doutrina que ele diz e aplique essa doutrina, né? Que tem a ver com a história, porque a história, a diferença é entre o que diz que vai fazer e não faz, e o que diz que não vai fazer e faz, ou seja, né, você dizer o certo nem sempre é agir o certo. Me lembra o seu último texto sobre ortodoxia e ortopraxe, né? Então, agora, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que você tem dito que às vezes aparece algo estranho na história, né? E para mim eu tinha achado, mas de onde que saiu o João aqui, né? A história se dava conta sozinha e de repente fala, mas João já apontou e aponta um outro critério, o critério da justiça. E assim, por que as prostitutas vão primeiro? Só porque são prostitutas? Não. Porque as prostitutas e cobradores de impostos, as pessoas que são chamadas pecadores, são capazes de reconhecer a justiça. Então, entre na comunidade, vamos dizer, na vida das prostitutas, Jesus vê entre elas, há pessoas que estão no caminho da justiça, no sentido de reconhece o direito e a dignidade de todas as outras pessoas. Então, não importa onde você está vivendo ou a condição social que você está, mas é a capacidade de viver de uma forma justa, reconhecendo a dignidade de outras pessoas. Então, aqui a gente tem então dois temas, que não é só o tema da prioridade do agir sobre o dizer, do viver a justiça sobre o anunciá-la, mas a gente também tem essa temática dos pecadores, daqueles que são considerados inferiores, que no fundo, se abertos à justiça, eles têm prioridade. É um tema recorrente, mas é curioso como os cristãos e as cristãs têm dificuldade de se reconhecerem como os pecadores, né? E querem criar uma separação entre eles são os pecadores e nós os eleitos, né? E ao não reconhecer que somos todos seres humanos com pecados e possibilidade de solidariedade e tal, Jesus diz isto, vocês não reconhecem, elas reconhecem.
com essas duas questões como reflexão para a gente. Nosso tempo acabou já hoje e a gente pede que vocês nos ajudem comentando, sugerindo ideias, divulgando o vídeo e nosso canal no YouTube. Professor Jung, obrigado. Até a Até. próxima.